5, 4, 3, 2, 1. Olá a todos, é com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui nesse programa, né, examinar a Escritura, e eu e o irmão Alacide aqui nos propomos a trazer diante de vocês um assunto que eu acredito que tem sido muito polêmico, não só dentro dos círculos evangélicos e protestantes, como também dentro da Igreja Católica, enfim. A gente percebe que existem debates acalorados a respeito desse assunto, que nós vamos abordar aqui dentro da Escritura. Você aí em casa, com a sua Bíblia, você vai então tirar as suas conclusões juntamente conosco. Então o tema que nós vamos tratar aqui é sobre o divórcio e o novo casamento. Então existem várias correntes a respeito desse assunto, muitos posicionamentos, tais como em algumas igrejas, algumas comunidades religiosas acreditam que quando uma pessoa se casa, ela não pode se separar, irmã. Certo. Então, por exemplo, se aquela pessoa se casou, não importa se adulterou, não pode se separar. Certo. Nem se separar para permanecer solteira, não pode. Então essa pessoa, quando ela se separa, independente dos motivos que surgem, ainda que ela fique só, ela é desmembrada da sua comunidade. Já existem outras comunidades em que acredita que se uma pessoa se casa, ela pode se separar, mas não pode contrair novas núpcias. Ou recasamento. Justamente, independentemente dos motivos que levou à separação. Não importa se foi por qualquer motivo, não importa se foi por adultério, não importa, por traição. Não importa, tem que ficar separado. Ou seja, pode separar, mas não pode casar. Já existem outras comunidades que acreditam o seguinte, que a pessoa ela pode se separar e se casar se o motivo da separação for o adultério. Então existe essa comunidade. E já existe aquelas comunidades mais liberais que acreditam que a pessoa ela pode se separar pelos mais triviais motivos e casar também. E existe também pessoas que casam, recasam. É o que a Bíblia fala, né? Que nos últimos dias as pessoas se casariam e se dariam em casamento, né? Então, ou seja, casar é como trocar de roupa. A roupa não deu mais certo, ficou velha, ou ele não gostou, então ele desmancha lá o casamento e se recasa, né? Então, é como se fosse trocar de roupa. Muito bem, então diante de todos esses posicionamentos, eu acredito que até diante de outros mais, que a gente não conheça, né, irmão Lacide? Uma pergunta nós devemos fazer: qual é a posição da Bíblia, da Palavra de Deus? O que é que ela diz a respeito do assunto? E uma coisa que eu acho interessante, irmão Lacide, que essa dúvida, esses debates, essas várias conclusões, elas já existiam no tempo de Cristo, né? Então já existiu no tempo de Cristo, e o próprio Cristo ele foi chamado a tomar uma posição diante dessas diferentes facetas. Qual era a posição certa e qual era a posição errada? E infelizmente, o que a gente percebe é que o eco dessa ignorância a respeito do assunto tem chegado até os nossos dias. Ou seja, assim como no tempo de Cristo as pessoas não entendiam o que a palavra de Deus fala a respeito do divórcio ou do casamento, ainda é a mesma confusão que existe hoje. As pessoas não entendem. É porque a questão é o seguinte, que nesse meio de ideias, nesse meio
assim, de pessoas defendendo as coisas. Existem pessoas ignorantes a respeito do assunto, existem pessoas que defendem as ideias, mas tipo assim, para defender os seus próprios interesses. E existem pessoas que são levadas pelo que o sistema religioso prega e vive de acordo com o que aquela igreja, ou que aquele padre, ou aquele pastor, ou aquele ministro ensinou para ele. Então existem aí pessoas ignorantes total a respeito do assunto, que vivem de qualquer maneira, ou seja, de acordo com a sua consciência. Existem pessoas que vivem de acordo com as suas ideias. Existem pessoas que vivem praticando o que o sistema religioso impôs para ele. E o objetivo do nossa palestra hoje é justamente esclarecer, à luz das escrituras, essa problemática que hoje o mundo vivencia. Ou seja, nós sabemos que são 6.000 anos, né, desde o criador de Adão e Eva até hoje. Então, realmente, não só esse assunto, mas vários assuntos agora já não estão mais sendo tratados ou defendidos ou estudados como é que se diz, ou sendo passado pelos guias da forma como o Salvador e o Criador deixou. Então é nosso propósito tentar aqui se aproximar do mais original possível, do mais fiel possível à luz das Escrituras. É importante a gente frisar essa questão de nos aproximarmos à luz das Escrituras, irmã Cita, até porque se hoje existem erros a respeito do assunto, vários posicionamentos e ideias, isso tem acontecido principalmente por causa daquilo que Cristo falou em Mateus 22. Errais porque não conheceis as Escrituras. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos abrir a palavra e nós vamos deixar então a palavra tirar as nossas dúvidas. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, que não é a ideia do irmão Lucivaldo, não é a ideia do irmão Lacide, será a ideia do Pai, a ideia do Eterno, a ideia da palavra do Eterno. Porque nós sabemos que o texto lá no último livro da Bíblia é claro, né? Que Babilônia deu o seu vinho, ou seja, Babilônia deu a sua doutrina a todas as nações, é o vinho da sua ira. Então todas as nações elas acabaram ficando embriagadas. Então hoje se faz necessário nós colocarmos aqui diante do povo o vinho novo, né? Que é o vinho que o Salvador quer oferecer. Não embriaga, né? Não embriaga, não embriaga, mas fortalece. Deixa a gente lúcido. Muito bem. Então, eu gostaria de pedir que você aí na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver nos acompanhando, por favor, se você estiver disponível, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 19. Agora, antes de nós começarmos a nos debruçar aqui sobre o assunto, irmão Lacide, eu queria fazer uma observação. Pode fazer. Você sabia, irmão Lacide, que as pessoas estão querendo entender o assunto do divórcio e novo casamento a partir de Mateus capítulo 19, ou seja, a partir do Novo Testamento? O que eu quero que você entenda em casa é o seguinte, onde você estiver, é o seguinte: nem Moisés, nem o apóstolo Paulo, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem Malaquias, enfim, nenhum desses personagens, eles escreveram sozinho tudo a respeito do divórcio e novo casamento. Ou seja, se você for tentar entender o assunto partindo da premissa de estudar apenas o que um personagem fala a respeito do assunto, você não vai entender. Então é aquilo que diz Isaías, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, se nós queremos entender o assunto, nós precisamos caminharmos por toda a Bíblia
ou pelo menos por onde o assunto é citado, né? Na verdade, para que a gente possa entender as Escrituras, nós não podemos nos apoiar em teorias, em ideias ou em argumentos. Então as pessoas hoje eles querem entender esse assunto do casamento, do recasamento, do divórcio, a partir só de uma parte da Bíblia. Então faz necessário nós irmos para o começo, que é lá na Torá. É lá no livro de Deuteronômio que tem ali o começo da explicação de tudo, que justamente o povo judeu já não entendia o assunto, e hoje as pessoas também continuam não entendendo o assunto. É por isso que nós vemos aí no mundo em geral essa guerra de conflitos. Será que é pecado eu deixar minha mulher e casar com outra? Será que é pecado eu viver, como diz a turma, amasiado ou só junto? Então as pessoas, devido a não ter uma luz ou uma explicação clara a respeito do assunto, as pessoas vivem na ignorância, né? Então faz-se necessário, é necessário esse trabalho que nós estamos fazendo para esclarecer as pessoas da melhor e mais fiel maneira possível a respeito do assunto. E nós estamos aqui com o propósito de ajudar as pessoas, é ou não é? E vamos aqui colocar isso na mesa, que nós não temos aqui toda a verdade sobre esse assunto, porque todos os assuntos que existem nas Escrituras são vastos. Eu não posso dizer eu e o meu irmão aqui é o detentor dessa verdade. Não, o que nós estamos aqui querendo colocar é que nós recebemos aqui um pouquinho de luz e queremos dividir com as pessoas em casa para que elas tenham uma vida melhor, uma vida mais feliz e ganhem assim a sua salvação. Tudo bem? Então, vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus capítulo 19. E agora vamos entender aqui este capítulo, que acredito que é o capítulo mais debatido, né? E na visão de muitos, o mais difícil de se entender, não é, Moacir? Então vamos lá. Falar nisso, guarda aí, eu vou abrir uma parêntese muito interessante. Hoje, os ministérios, ou seja, as denominações, elas gastam muito tempo em assuntos que realmente não merecem tanta atenção. É dízimo, é ofertas, é milagres, é isso. E você já reparou que pouco tempo os ministros eles se detêm no assunto de família? E onde é que começa todo o problema da sociedade? É na igreja? É na escola? É no trabalho? É lá na família. A família é o centro de tudo. E foi lá justamente que Satanás atacou. Então por quê? Porque Satanás sabe que destruindo a família ou as famílias, todo o globo está destruído. Então se faz necessário se perder uma grande parcela, perder não, né? Investir uma grande parcela de tempo no assunto sobre família, porque toda a sociedade ela está constituída de famílias e a felicidade da sociedade, a felicidade do planeta, a felicidade dos habitantes, elas dependem da felicidade dos cônjuges. O pai e a mãe feliz, o pai e a mãe bem ordenado, o pai e a mãe unidos em amor, é claro que todos agora vão ser felizes. Então vamos abrir a nossa Bíblia, né, no livro de Mateus capítulo 19, e vamos então agora analisar os versos. Vamos analisar então o versículo 3, Mateus capítulo 19, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Irmão Alacide, aqui nesse texto nós já precisamos destacar uma coisa que é de fundamental importância para nós entendermos o assunto
ao longo da sua explanação. Irmão Assis, o que foi que os fariseus perguntaram? Vou ler de novo. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Vieram a eles alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por adultério? É assim que está escrito, irmão Assis? Interessante notar que o texto todinho de Mateus 19 até o 12, não é isso? É o Salvador respondendo essa simples pergunta. Qual pergunta? É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Não é adultério? Então, o tema central e a resposta que o Salvador quer dar aqui em Mateus 19 é justamente a resposta dessa pergunta: é lícito repudiar por qualquer motivo? Sabe por que nós estamos fazendo aqui colocando ênfase nessa pergunta? Porque, meu amigo, sabe o que é que tem acontecido? As pessoas, o sistema tem nos forçado a entender que Mateus 19:9, Jesus ele está tratando de adultério. Ele não é de adultério. Até porque, irmão Assis, deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmão Assis. Faria sentido os judeus perguntarem para Jesus se era lícito ao homem separar da sua mulher por causa de adultério? Faria sentido? O que vocês acham? Nós sabemos que havia uma lei na época para casos de pessoas que adulteravam. Era a lei do apedrejamento. Então, se para adultério era apedrejamento, então por que a pergunta se é lícito se separar por adultério? Se os fariseus lá já sabiam que para adultério já existia o apedrejamento, então lógico que se a pessoa fosse apedrejada, a outra ficava livre, que a outra morria, então não precisava pergunta por adultério, mas sim por qualquer motivo. Então Vocês veja estão bem. entendendo? Então veja bem, resumindo, irmão Assis. Então, não existia confusão ou dúvidas em relação a se o homem poderia se separar da sua mulher por causa de adultério. Até porque, como o irmão Assis já falou aqui, existia uma lei específica que tratava do assunto. Agora, e se separar da sua mulher por qualquer motivo? Será que tinha dúvida? Tinha dúvida. Nós poderíamos até resumir aqui, ou seja, para separação por qualquer motivo, a resposta do Salvador seria não, é pecado. Porque para adultério o camarada já era apedrejado, o cônjuge transgressor era apedrejado. Então o assunto aqui em Mateus 19:9, caro amigo, não é adultério. A pergunta posso me separar por qualquer motivo? Até porque por adultério ele já tinha a resposta na ponta da língua, né? Muito bem. Então, agora vamos partir agora para a resposta do Salvador. Acompanhe na sua Bíblia aí o versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muito bem. Então, assim, é interessante que quando o mestre ele vai dar a sua resposta, eles faz com que o judeu vá ao princípio original ou ao propósito original quando Deus criou o casamento. Então Cristo falou, em outras palavras, você não vê que Deus ele criou no princípio homem e mulher, que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe, unir a sua mulher e tornando-se uma só carne, e que Deus ajuntou não separe o homem? Por que Jesus ele deu essa resposta? Porque essa gente aqui, como muitos hoje, eles já entravam no casamento pensando em se separar. Ou se não der certo, né? Porque na verdade, eu acho que quando alguém entra numa relação amorosa não era pensando em se separar, mas talvez eles pensavam assim: se não der certo, eu deixo a fulaninha lá e casarei com outra. Então, sabe qual foi a resposta do Salvador? A resposta do Salvador. Aquela história da roupa que eu falei: enjoei, ficou velha, deixa essa e pega outra. Muito bem. Então, amigo, a resposta do Salvador aqui foi: o casamento no plano original ele é indissolúvel, e isso está fora de questão. Eu quero deixar claro aqui para o pessoal, guarda aí o que tu vai dizer.
Eu quero deixar claro aqui para o pessoal que nós não temos intenção de fundar ministério e nem também defendemos o divórcio. Porque as pessoas podem dizer, não, aí defende o divórcio, defende o recasamento, defende que a pessoa pode sair casando aí aleatoriamente. Não. O que nós defendemos aqui são as verdades como elas são na Escritura. Então, ou seja, a moeda existe de dois lados. E esse assunto, essa questão do casamento, existe de dois lados. Então, existe o deixar por qualquer motivo e existe o deixar por motivo de adultério. Agora, nós vamos analisar aqui nesse estudo qual é o que tem apoio escriturístico e qual é o que o Salvador apoia. Muito bem. Então, como eu falei, o propósito original de Deus, quando criou o casamento para o homem e a mulher, era que ele fosse indissolúvel. Ou seja, o propósito de Deus é que o homem não deixe a sua mulher nem por qualquer motivo e nem por adultério. Não tem na hora da cerimônia religiosa que o padre, o pastor fala aquelas palavras e tal, tudo. Fulano de tal, você aceita a fulana de tal com sua legítima esposa, aceita. Fulano de tal, você aceita fulano de tal como seu legítimo marido, aceita. Então, até que a morte se separe, né? Então nós podemos ir muito mais longe aqui visualizando o plano original do Criador, que nem a morte deveria ter separado o casal. Ou seja, quando Deus cria o casamento para o homem, o propósito original do Criador não permitia nem que a morte os separasse, né? Foi criado, foi projetado para que o casal vivesse eternamente. Justamente. Foi planejado, né? Foi construído, foi arquitetado para que o casal vivesse eternamente. Mas infelizmente o pecado foi introduzido e nós de alguma forma afetou o casamento. E nós vimos o resultado do pecado, que foi a morte. E agora, vamos supor, se fosse viver eternamente, quando o casal pecou, morreu. Então o Criador poderia até falar, olha, agora tu te vira, foi tu que procurou o pecado, tu pecou, a tua mulher morreu, mas tu continua ligado no casamento. Não é assim. O pecado mudou a ordem das coisas. Muito bem. Então, resumindo, a resposta do Salvador foi: o casamento, no propósito original do Criador, ele é indissolúvel. Só que é o seguinte, irmão Assis, eles não se contentaram com essa resposta do Salvador. Olha o que eles falaram. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 19 e o versículo 7. Jogaram para Moisés. Replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha só. Cristo respondeu que o objetivo do Pai para com o casamento era que ele fosse indissolúvel. Aí agora o que foi que eles fizeram? Eles jogaram em Cristo a carta de Moisés, que é o que está lá em Deuteronômio 24. E quando eles jogaram essa carta de Moisés em Cristo, ou quando eles replicaram a Cristo, responderam a Cristo, olha como é que eles falaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Primeira observação que eu quero fazer aqui, irmão Assis, é que Jesus, ele é mais exato do que os fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus, na sua introdução, quando eles vão lançar sobre Cristo a carta de Moisés, sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte: por que mandou Moisés? E na verdade, Moisés, irmão Assis, ele não mandou nada. Cristo, no versículo 8, fala assim: Moisés permitiu. Quando nós entrarmos para dentro de Deuteronômio 24, você vai entender de forma mais perfeita o que nós queremos afirmar aqui, ou fazer você entender quando nós fazemos aqui essa distinção entre mandar e permitir. Mas o que é importante nós destacarmos aqui é o seguinte: é que eles falaram assim: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Ou seja, meu amigo, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: o debate a respeito desse assunto
ou as diferentes conclusões que existiam, estava no fato de uma má interpretação de Deuteronômio capítulo 24. E os teólogos afirmam que existiam no tempo de Cristo duas principais escolas de pensamento, que eram Hillel e Shammai. Então, por exemplo, parece que uma das escolas acreditava que Deuteronômio 24 permitia ao homem se separar de sua mulher por qualquer motivo, até se ela queimasse um prato de comida, ou se de repente lá no futuro ele não gostasse mais do nariz dela. Já uma outra escola de pensamento, irmão Lacique, acreditava o seguinte, de que o homem ele só poderia se separar da sua mulher se caso ela tivesse um comportamento, cujo comportamento tivesse algum tipo de conotação sexual. Por exemplo, se ela tivesse de repente se banhando no meio de alguns homens, se de repente ela se insinuasse através de um sorriso, se de repente ela não mover, por exemplo assim, de repente aparecesse alguma parte íntima da sua roupa. Então existia uma escola de pensamento que dizia que Deuteronômio 24 se aplicava a um comportamento que tivesse conotação sexual da mulher sem sexo. Até porque se existe o sexo, já existia o apedrejamento. Então, como eu falei, a confusão existia porque existia diferentes interpretações de Deuteronômio capítulo 24. E, irmão Anacides, a confusão ainda existe hoje porque as pessoas não entendem Deuteronômio capítulo 24. Gostaria de fazer uma pergunta. Mas é pecado se separar? Deixa eu colocar pimenta aqui no assunto. Dentro do plano original de Deus não é? Porque claro, ele falou assim, dentro do plano original de Deus é. É porque eu estou falando o seguinte. Não, eu digo, é porque do pecado, né? Não, é porque as pessoas gostam de jogar lá pro original, né? Não, porque a gente está cansado de ver, não, irmão, não pode se separar. Irmão, não... Mas cadê a justiça e a misericórdia do Salvador? Como é que uma irmã ela vai viver com um homem que vive espancando ela? Ou uma irmã ou qualquer mulher. Como é que uma mulher vai viver com um homem que deixa faltar comida para ela? Como é que uma mulher vai viver com um homem que vive maltratando ela? Tem que se separar. Eu aconselho a se separar. E o Salvador, se ela perguntasse talvez para o Salvador, olha, deixa ele, dá um tempo. É a mesma coisa. Como é que um homem vai viver com uma mulher que não corresponde a ele? Vai viver com uma mulher que, vamos supor assim, ele sai para trabalhar, quando ele chega, ela está na casa da vizinha assistindo a novela. Quando vai procurar uma roupa, não tem. E não cuida das crianças. Como é que ele vai viver? Então, nessa questão aí, cabe a separação. Porque o Salvador, ele não... Vamos colocar aqui, ele não aceita um jugo